Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Gilberto Costa Barbosa, estudante do curso de Filosofia da UAB, Universidade Federal do Piauí. Estou aqui para apresentar para vocês algumas questões de Enems anteriores. E esse é um trabalho que estamos desenvolvendo em um estágio do nosso curso, estágio supervisionado, que devido à pandemia do Covid-19 está sendo de forma remota. E nós vamos estar apresentando de forma bem objetiva algumas questões de Enems anteriores para você. Primeira questão do ano de 2017, Enem 2017, nós temos aqui dois fragmentos de texto. Texto 1 nos diz assim: aquele que não é capaz de pertencer a uma comunidade ou que dela não tem necessidade, porque se basta a si mesmo, não é em nada parte da cidade, embora seja quer um animal, quer um Deus. Fragmento de texto aqui, Aristóteles, né? Aristóteles, que é o campeão de menções em questões de Enem, de filosofia, questões de filosofia. Texto 2. Nenhuma vida humana, nem mesmo a vida de um eremita em meio à natureza selvagem, é possível sem um mundo que, direta ou indiretamente, testemunhe a presença de outros seres humanos. Texto da Hannah Arendt, né? A condição humana. Então nós temos aí dois fragmentos de texto e o aplicador da prova pergunta: associados a contextos históricos distintos, os fragmentos convergem para uma particularidade do ser humano, caracterizada por uma condição naturalmente propensa a. Então vamos às questões, né? A primeira questão é: essa condição está naturalmente propensa à atividade contemplativa. A letra B nos diz a produção econômica. A letra C, a articulação coletiva. A letra D, a criação artística. E a letra E diz crença religiosa. Então vejamos. Aquilo que não é capaz de pertencer a uma comunidade. Opa, comunidade. Aristóteles, né? É a primeira fala dele. A Hannah Arendt, ela diz que nem mesmo a eremita, né, é possível viver sem o mundo. E testemunhe também, né, a presença de outros seres humanos. Então veja, e você já tem a resposta. Por quê? Atividade contemplativa? Claro que não. Atividade contemplativa. Produção econômica? Muito menos, né? Articulação coletiva, essa palavra coletiva. Então veja que fala aí de mais pessoas, de gente, de comunidade. Então essa é a resposta correta. Enem 2017. A outra letra D, criação artística, não é, e crença religiosa também não. Questão 2017, articulação coletiva, você já tem a resposta no próprio texto. Todas as respostas estão no texto. Se você ler com atenção, você vai ter ali a sua resposta na prova do Enem. Tá certo? Vamos aqui a uma questão do Enem 2018. Estamos tratando de questões de Enem de anos anteriores. Enem 2018 tem um fragmento de texto aqui de São Tomás de Aquino, filósofo aí da medieval. Ora, desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus,
sabemos de imediato que Deus existe. Com efeito, esta palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que ele seja maior. Ora, o que existe na realidade e no pensamento é maior do que o que existe apenas no pensamento, donde se segue que o objetivo designado pela palavra Deus, que existe no pensamento, desde que se entenda esta palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Então aí Tomás de Aquino, fragmento de texto aí da Suma Teológica, né? Ele que defende aí as 5 vias, né, que mostram a existência de Deus. Então vejamos o que o aplicador da prova do Enem vai perguntar a você sobre esse fragmento de texto. Vamos lá. O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino, caracterizada por, então vamos ver, reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos. Ele está reiterando a ortodoxia religiosa contra aqueles que não acreditam. Letra B, sustentar, aí grave essa palavra, sustentar racionalmente a doutrina alicerçada na fé. Explicar as virtudes teológicas pela demonstração. Flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados, a letra D, ou justificar pragmaticamente a crença livre de dogmas. Bem, vamos ao texto, mais uma vez. O texto diz, ora, desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Opa, ele está defendendo alguma coisa aqui, ele está sustentando que Deus existe. Então é claro que, dentre todas essas questões, como diz, reiterar, não. Sustentar, sim. Ele está sustentando de forma racional, né, a doutrina alicerçada na fé. Então a opção dessa questão está na letra B. Explicar as virtudes teológicas, não. Flexibilizar a interpretação oficial, que é a letra D, não. E justificar pragmaticamente, não. A letra B é a opção correta dessa questão. Vamos a mais uma questão do Enem 2019. Enem 2019, nós temos aí 2 fragmentos de texto, bem rapidinho aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Fragmento 1, considero apropriado deter-me algum tempo na contemplação deste Deus todo perfeito, ponderar totalmente à vontade seus maravilhosos atributos e considerar, admirar e adorar a incomparável beleza dessa imensa luz. Descartes, Meditações, né? E nós temos o fragmento 2, né, que diz o seguinte: qual será a forma mais razoável de entender como é o mundo? Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade toda-poderosa? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé. Então, as questões, os fragmentos de aqui, nós já temos a resposta. E o aplicador pergunta: os textos abordam um questionamento na construção da modernidade que defende um modelo. Letra A, centrado na razão humana. Letra B, baseado na explicação mitológica. Letra C, fundamentado na ordenação imanentista. Ou letra D, focado na legitimação contratualista. E E, configurado na percepção etnocêntrica? Claro que não. Veja bem, o texto 2 já tem a explicação do texto 1, então você já encontra a resposta. Quando diz, qual será a forma mais razoável de entender como é o mundo? Olha só, é uma questão de razão aqui. Então a resposta é a letra A, centrada na razão humana. Leia com atenção os textos referente à filosofia, que você vai encontrar as respostas ali. Vamos ficando por aqui. Eu agradeço aí a atenção de todos e sucesso aí na prova do Enem.